Muitas das vezes, nós estamos presos nos nossos próprios sentimentos, estamos presos no passado, estamos presos à falta de perdão. Muitas das vezes, nós estamos presos a algo que nós poderíamos ter feito e que não fizemos. E essa prisão, ela nos aprisiona, nos deixa encarcerados. Muitas das vezes nós estamos presos até mesmo nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias atitudes. Nós estamos presos por falta, muitas das vezes, de iniciativa e muitas das vezes por falta de atitude. Nós precisamos nos libertar, nós precisamos nos salvar desses pensamentos, dessas prisões, dessas cadeias, né, que nos deixam encarcerados. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Eu me chamo Alessandra e moro na Suíça. Coloque aqui nos comentários embaixo, na descrição deste vídeo, de onde você está assistindo este canal. Gostaria de te conhecer. Também coloca aqui nos comentários a sua cidade, o seu estado, local, não importa, de onde você está assistindo o nosso devocional. Eu gostaria de te conhecer. E para você que entrou no nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso canal ele tem um propósito de fazer o nosso devocional na presença do Senhor. É um tempo que você tira para apresentar o seu dia à presença de Deus, consagrando e abençoando. Nós sabemos que é de suma importância entregarmos um dia na presença de Deus. E é para isso que eu estou aqui também, para trazermos uma palavra da parte de Deus. Ele vai tocar em você. Assim como Deus fala comigo através da sua palavra, também Ele vai falar com você através da sua palavra. Eu peço agora mesmo que você abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem para você. A resposta da parte do Senhor. Eu também peço agora mesmo, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso ajuda bastante ao crescimento e à divulgação da palavra de Deus. Também deixe o seu like, não esqueça, é muito importante. Assim o YouTube, ele reconhece que esse canal ele tem bons conteúdos e ele mesmo compartilha com outras pessoas. E também não esqueça, clique no sininho para receber as notificações. Cada vez que eu postar um novo canal, um novo vídeo, você estará atualizado. Então vamos lá começar o nosso devocional de hoje. Separe agora mesmo caneta, um bloco de anotações e sua Bíblia e separe no livro de Atos. Hoje nós iremos meditar no livro de Atos, capítulo 16, e vamos ler o versículo 25 e 26. Nós conhecemos essa história, eu aqui só vou passar para você um lembrete, porque foi essa história que Deus colocou no meu coração essa semana. E vamos começar o nosso devocional. Então diz assim a palavra do Senhor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Antes de eu começar também a falar sobre esse versículo, eu também peço para você que deixe aqui embaixo nos comentários, coloque nos comentários também o seu pedido de oração. No finalzinho, eu estarei orando pela sua vida, se você me permitir. Porque o nosso devocional é isso, né? Primeiramente a gente entra na presença do Senhor com o versículo bíblico, depois a gente comenta um pouco, depois finalizamos com a pequena oração. Claro, é tudo muito rápido, porque nós não temos muito tempo, né? Para o vídeo não ficar muito longo, temos que fazer um pouquinho rápido, ok? Então,
o versículo de hoje é esse, que nós lemos que está no livro de Atos, né? E antes de eu contar essa história, né, como foi que Paulo e Silas, eles foram presos, né, aprisionados, encarcerados dentro de uma prisão. Mas para você entender um pouco dessa história, vamos um pouco voltar atrás para descobrirmos qual foi o motivo deles ter parado na prisão. Então, se você for ler o contexto desta história, Paulo, à noite, ele teve uma visão. Ele teve uma visão de um mancebo, que através da visão de Paulo, disse que estava pedindo socorro, que Paulo teria que ir para Macedônia. Então, nesta visão, esse varão apareceu pedindo a Paulo, né, que viesse ajudá-lo. Então, Paulo logo entendeu que era o Senhor que estava querendo que ele saísse dali de onde ele estava para ir para Macedônia, para Filipos. Então, Paulo fez de acordo com a visão que ele teve. Então, Paulo saiu dali de onde ele estava e foi até Macedônia. E ao passar por ali, num caminho, ele avistou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E através desse espírito de adivinhação, ela entregava lucratividades para os seus senhores, para aqueles senhores que se ocupavam dela. Porém, ela, olhando para Paulo e Silas, ela disse assim, que eles eram servos do Senhor. Então ela declarou que aqueles homens que estavam ali eram servos do Senhor. Ela reconheceu que eles eram servos. O que é que eu aprendo com essa história? Que você e eu, nós somos reconhecidos no mundo do espírito, porque cada um de nós temos um selo. E o inimigo das nossas almas, ele nos reconhece. Mas mesmo assim, ela falando aquilo, nós sabemos que o espírito que estava por trás dela não era um espírito bom. Mas mesmo assim, ela declarou aquilo. Então, o inimigo, ao declarar que eles eram servos do Senhor, ele não mentiu, ele falou a verdade. Porém, o espírito que estava ali não era o espírito correto. Então, Paulo ficou pensando naquilo que aquela jovem falou e ficou encabulado com aquilo, mexeu com ele. Então, Paulo voltou e depois repreendeu aquele espírito de adivinhação. Paulo repreendeu. Por quê? Porque mesmo aquele espírito falando a verdade, que eles eram servos do Senhor, eles não eram um bom espírito. E Paulo teve o discernimento do espírito. Paulo reconheceu e repreendeu aquele espírito em nome do Senhor. E logo aquele espírito, ele saiu daquela jovem. O que eu aprendo com isso, com essa mensagem também de agora, né, com essa lição, é que um dos dons mais importantes que uma igreja tem que ter, principalmente nos fins do tempo, né, é o discernimento do espírito. Claro, não deixando para trás os outros dons que foi dado por Deus. Todos os dons são essenciais, né, os dons de profecia, os dons de falar em línguas, os dons de dom da fé, os dons da ciência, da palavra do conhecimento, todos esses dons, eles são essenciais. Mas para os tempos de hoje, para mim, uma igreja, ela tem que ter o dom de discernir os espíritos, porque tem muitos espíritos aí enganadores, e para isso nós temos que ter um dom de discernimento do espírito, para sabermos qual é o espírito que está se revelando através daquela pessoa, porque muitas vezes aquele espírito está falando a verdade, como aqui o espírito estava falando a verdade. Estava falando que Paulo e Silas eram servos do Senhor e realmente eles eram servos. Mas o espírito que estava naquela jovem não era o espírito bom. Então, muitas das vezes, tem espíritos ruins que falam através de pessoas para nós. E nós temos que ter esse discernimento desse espírito, discernir qual é o espírito que está por trás daquela pessoa. Assim como Jesus Cristo, quando o inimigo falou pela boca de Pedro, Jesus Cristo logo reconheceu: aparta de mim, Satanás, né, que me serves de vergonha. Então, Jesus Cristo também discerniu que o espírito que estava ali em Pedro era do inimigo. Então, para mim,
um dos melhores, assim, nos fins dos tempos, porque a palavra do Senhor também vai dizer que haverão muitos falsos profetas, né? Que vão enganar a muitos. E se você tiver o discernimento do Espírito, se a igreja tiver o discernimento do Espírito, vai dificilmente ser enganada. Então, é essencial nos fins do tempo que a igreja tenha discernimento de Espírito. E passando para aqui, né? Passamos para outro versículo que nós lemos, que é onde eu quero chegar, na prisão de Paulo e Silas. Mas para eles chegarem lá, foi porque quando ele expulsou o demônio que estava, o demônio do engano que estava naquela jovem, os senhores não gostaram. Por quê? Porque eles perderam dinheiro, porque eles ganhavam dinheiro com aquelas adivinhações daquela jovem. Então eles levaram Paulo e Silas para a prisão. E aqui é onde eu quero chegar no nosso devocional. Então conta aqui no versículo 25 e 26 que nós lemos que eles foram presos, né? E por conta disso que eles foram presos. Muitas das vezes você e eu vamos ser presos por estarmos falando a verdade, por estarmos pregando a palavra do Senhor. Vamos ser presos mesmo no nosso sentimento, nas nossas emoções, vamos ficar presos. Aqui, nesse versículo, realmente é literal, eles foram encarcerados, eles foram presos, mantidos na cadeia. Mas trazendo pelo lado espiritual, podemos dizer que muitas das vezes nós estamos presos no nosso sentimento, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, no passado. Nós estamos presos nas nossas emoções, estamos presos à falta de perdão, estamos presos, a nossa mente está presa, está carcerada. E tudo isso, quem traz essas prisões para nossas vidas é o inimigo. Então nós temos que nos libertar. Porque Deus, Ele quer libertar, Ele quer te dar libertação, quer te dar transformação, te livrar, né? Dessa cadeia espiritual que muitas das vezes nós estamos aprisionados. Então conta o versículo 25, que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles começaram a orar e a louvar. Uma coisa que eu aprendo com essa lição, que em momento algum a palavra vai dizer que Paulo e Silas, eles murmuraram, eles reclamaram pela situação que eles estavam passando. Pelo contrário, eles foram orar e foram louvar. E isso nós temos que aprender com Paulo e Silas. Temos que orar no momento de dificuldade. Temos que louvar. Porque é muito fácil você e eu louvarmos a Deus, adorarmos, quando estamos em momentos bons. Mas eu quero ver você orar no momento de dificuldade. Quero ver você o adorar no momento de aflição. Então é isso que eu aprendo também com a lição de Paulo e Silas. De momento algum eles não murmuraram, eles adoraram e eles louvaram ao Senhor. Mas aqui também tem um segredo. Quando Paulo foi para a cadeia, Deus tinha um plano na vida dele ali. Porque através dele muitas pessoas foram salvas. Pessoas que estavam presas, literalmente, mas elas também estavam presas na mente. Estavam presas e amarradas das mãos dos atormentadores, que são o inimigo das nossas almas. Então, Paulo tinha uma missão ali naquela cadeia. E muitas vezes, Deus vai te colocar em um lugar que você nem espera, que você nem sonha, que você nunca pensou, porque Deus tem um propósito para você naquele lugar. Muitas das vezes, Deus vai te tirar de um lugar e vai te colocar em outro lugar com o propósito de você fazer a mesma coisa que Paulo fez. Tem muitas pessoas ali que estão precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de libertação, de uma palavra de transformação. E Deus vai te usar para você ir para aquele lugar, tirar aquelas pessoas da cadeia que estão aprisionadas. Muitas das vezes Deus te envia para ir para um hospital, Deus te envia para ir para uma prisão, para uma cadeia, Deus te envia para ir para um trabalho, um emprego, e lá você vai ser usada para libertar pessoas que estão lá. Deus vai te usar, porque Deus muda a geografia, Deus muda a tua direção, por um propósito. O propósito de cumprir uma missão. Um propósito de cumprir algo que Deus quer que você cumpra e Deus vai te usar. Por isso que Deus mudou Paulo, mandou ir para Macedônia, porque lá ele tinha uma missão de libertar pessoas que estavam encarceradas na mente, pessoas que ainda não eram salvas, pessoas que
ainda não conhecia Jesus Cristo. E Paulo lá conta, né, o versículo que quando ele orava e cantava, os outros presos que estavam ao lado ouviam eles o adorar e o cantar. E aqui também no versículo 26 diz que de repente sobreveio um tal grande terremoto e os alicerces, né, se moveram e logo abriram as portas e foram soltos da prisão todos. Então quer dizer que não só Paulo se soltou e Silas, como também os outros que estavam presos. Então, quando Deus abençoa você, uma pessoa, ele vai abençoar quem está perto de você. São todos que são privilegiados, abençoados através de uma pessoa. Então ali, Paulo tinha um propósito, né, de libertar aquelas pessoas, da salvação. E muitos dali foram salvos através de Paulo e Silas, porque eles não murmuraram, eles entenderam a missão deles, eles oravam e adoravam e louvavam o Senhor. E conta a história que até o carcereiro que tentou tirar sua própria vida, Paulo não permitiu. E aí o carcereiro se ajoelhou e perguntou como ele conheceria esse Jesus Cristo. Ele queria ganhar salvação, ele queria ser salvo. E aí o que aconteceu? Paulo, o carcereiro, ele foi batizado e até a sua família foi salva para Jesus. Então, a missão de Paulo e Silas era realmente levar a salvação para muitas pessoas que estavam presas ali. E esse propósito foi cumprido. Aleluia! E assim como Paulo, né, através de Jesus Cristo, através de Deus, conseguiu salvar muitas pessoas ali, inclusive o carcereiro e sua família, muitas também vão ser na sua vida. Se você ainda não é salvo, receba Jesus Cristo como seu Salvador. E se você já é salvo e muitas pessoas da sua família ainda não é salva, eu creio que Deus vai levar a salvação para suas famílias. Porque tudo há um tempo e um momento certo. No momento certo, os das suas famílias também vão ganhar a salvação. E assim foi. A missão de Paulo era levar também a salvação para pessoas ali que estavam presas, pessoas que ainda não conheciam Jesus Cristo, elas precisavam de libertação. Muitas pessoas aqui precisavam ainda de salvação e libertação, porque ele libertou aquela jovem que estava com espírito de adivinação. E finalizamos aqui o nosso devocional, espero que você tenha gostado, e eu vou fazer uma pequena oração rapidinho, porque nós não temos muito tempo. Eu vou entregar, né, vou entregar um nome de pessoas que deixaram no outro vídeo anterior. Eu peço, Senhor Jesus Cristo, eu vou deixar nos pés do Senhor a oração pela restauração da vida e cura e libertação da Talita. E olha que maravilha, porque nós falamos hoje de libertação, né? Então eu declaro libertação total e completa na vida da Talita. Cura e libertação na vida dela e restauração na vida dela e renovo, em nome de Jesus Cristo. Então, feche seus olhos que eu vou fazer uma pequena oração rapidinho. Querido Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, eu trago, Senhor, diante da Tua presença, em nome de Jesus, cada pessoa que entrou neste canal, Senhor, vem, Senhor, com libertação, restauração, cura total e completa, renovo. Visita cada família, Senhor Jesus Cristo, e visita todos aqueles que não colocaram o seu nome para a oração, mas que estão aqui presentes comigo neste vídeo, Senhor. Por todos aqueles que são inscritos neste canal, eu te peço proteção. Peço, Senhor Jesus, envie a guarda de Israel para proteger, para os guardar. Meu Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Envia teus anjos para nos guardar e para nos proteger. Liberta, Senhor, nossas mentes que estão cativas, que estão presas. Liberta nossos pensamentos do passado. Liberta, Senhor, a falta de perdão. Vai libertando, Senhor, vai restaurando todas as nossas mentes. Querido Deus e Pai, eu também oro, Senhor, pela nação de Israel, pelas guerras, Senhor, que está acontecendo no Oriente Médio. Que o Senhor venha colocar os seus anjos na guarda, Senhor, aqueles anjos com espada desembainhada. Querido Deus e Pai, traz paz para essas nações, Senhor. Traz união, traz paz, Senhor Jesus Cristo. E coloca, Senhor, coloca os anjos para guerrear a favor
a favor do teu povo. Sim, Senhor, porque essa guerra é tua, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe você grandemente com toda sorte de bênção. E eu espero você no próximo devocional, se Deus me permitir.